Olá, pessoal. Outro dia eu estava dando uma consultoria para uma empresa e o CEO, no meio da reunião, ele me fala: Fernando, na minha época, sempre era importante ter a informação. E hoje todo mundo fala de dados, que dados é o novo ouro, que a gente precisa coletar dados. Mas na prática, qual que é a diferença de dado e informação? E achei super pertinente essa pergunta, tanto é que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu percebo também que às vezes as pessoas têm dúvida, fazem alguma confusão. Que dado é diferente de informação, que é diferente de conhecimento, que é diferente de tomada de decisão. As pessoas pulam, eu coleto dados para tomar decisão. Dados é o início. Então a ideia aqui é explicar um pouco dessa jornada nesses 4 conceitos. Então vamos lá. Dado é o bruto, né? A gente fala de dado bruto. Então, quando você tem um número numa planilha, aquilo lá é um dado bruto, porque se você não tiver contexto, ele não está te gerando nenhuma informação. Se eu falar para vocês, vou te dar um número 10, é bom, é ruim, é alto, é baixo, mas se eu falar, não, aumentamos em 10% as vendas, ok, então esse dado ele veio com contexto, ou seja, ele passou de ser um número na planilha, seja a quantidade de produtos vendido, o preço que você vendeu, para qual região, para quem é seu público, quanto você gastou de CAC ou LTV. Então, o dado bruto é só um número. A hora que você dá contexto, ele vira uma informação. E aí essa informação, sim, passa a te dar conhecimento para você tomar decisões. Então, a confusão que às vezes as pessoas fazem dentro das empresas é que elas estão muito mais preocupadas em coletar dados para tomar uma decisão. Mas você tem que entender todo o contexto, o que está acontecendo por trás desse dado, desse número, até você chegar na parte final, que é o que interessa. Só que para isso vem a qualidade dos dados. Não adianta a gente só coletar dados. Esse dado que você coletou tem qualidade? Qual que é a fonte? E quando a gente fala de fonte, ele pode ter vindo do seu CRM, do seu RP, de uma planilha, de uma transcrição de reunião, de reuniões. E aí você vai, como é que eu sei se um vendedor está indo bem ou está indo mal, por exemplo? Esse daqui é um exemplo. Então, a transcrição da reunião, na qual alguém da sua equipe comercial está atendendo um cliente, ou está prospectando um cliente. Então, quando você faz a transcrição da reunião, aquilo lá é só um dado. Você pode, para transformar esse dado em informação e em conhecimento, alguém tem que analisar esse dado. Pode ser você ou pode ser a própria IA. Você pode criar um agente e inserir toda uma base de conhecimento onde toda a transcrição de reunião da sua equipe comercial inteira, ela passa pela análise desse agente e ele te dá um feedback. Para aí sim você tomar uma decisão. Ou seja, recapitulando, coletei dados de uma transcrição de reunião, passei ela para um agente, esse agente vai entender como é que esse vendedor performou, se foi bom, se foi mal, e vai te trazer os pontos, ou seja, dado passou a gerar uma informação que te trouxe um conhecimento. Esse conhecimento pode ser, esse seu vendedor não sabe contornar a objeção, ou esse vendedor no momento tal não soube, o cliente fez pergunta sobre o produto, ele deu aquele somebody love, ou seja, precisa ser treinado. Aí sim que entra a tomada de decisão, em capacitar melhor o seu vendedor, seja nesses aspectos, nessas informações que esse agente de IA, ou até um gestor que acompanhou esse vendedor numa reunião, seja ela presencial, transformou de novo esses dados que foram coletados, esses insights que o cliente falou, como é que o vendedor performou, como é que ele performou, para aí sim você tomar uma decisão, né? E a decisão pode ser, temos chance de 90% de fechar esse negócio, para isso a gente precisa fazer tal coisa, refazer a proposta, ou seja, sempre em cima dessa jornada do dado que virou informação, que gerou conhecimento, você toma uma decisão. Então é um pouco disso que as pessoas precisam separar, mas mais importante que entender esse processo é você entender a qualidade desse dado, porque às vezes os dados vêm de pessoas que inseriram de qualquer jeito, e você tomar decisão em cima de um dado ruim, com certeza a sua decisão vai ser ruim, né? É a famosa expressão, né, na área de tecnologia, o garbage in, garbage out, ou seja, lixo ruim, lixo entrando, vai ser decisões, ou seja, os dados que você tem são muito ruins. Por isso que a gente fala, não, nessa era da IA generativa, não, o dado sempre foi importante. A IA, ela é uma commodity, ela é só uma ferramenta, ela é um acelerador
desse processo de tomada de decisão. Mas o dado em si não tem nada a ver com a IA, né? Como é que você coleta esse dado e essa qualidade dele acaba geralmente dependendo do quê? Da pessoa, do input das pessoas. O que a IA consegue fazer nesse exemplo que eu dei de automação, de fazer a transcrição, é automatizar esse processo. Ao invés de alguém ficar tomando nota, né, fazendo ata de reunião, a IA foi lá e fez a transcrição. Ok, mas ela fez transcrição de dados. E quem que deu origem a esses dados? São as pessoas. Foi a conversa entre o vendedor e o cliente ou o potencial cliente que alimentaram a IA, mas ela não tomou decisão e nela gerou esse dado do nada. Então as pessoas também confundem que a IA ela é a grande geradora de dados. A IA não gera dado nenhum. Ela pode fazer transcrição, ela pode fazer automação, mas esse dado, a origem desse dado, são de informações de sistemas. Mas a gente pode ficar perguntando, questionando, mas a hora que você desce, são sempre pessoas que fornece a origem desse dado, né? A forma que ela imputa, se é no RP, no CRM, é só um meio. Então, é isso que é importante saber para definir esses conceitos, né? De novo, dado, informação, conhecimento para tomada de decisão. E quando a gente começa a coletar dados, esses sistemas geralmente estão todos dispersos, né? Você tem planilha que não está integrado com o sistema. A gente tem assim, uma verdadeira colcha de retalhos. Por isso que um bom projeto implementado de IA requer uma série de coisas, mas o ponto de partida é a gente entender de onde está vindo esse dado, e se esse dado tem qualidade, se a gente tem que rever, reavaliar, se esse dado entra em tempo real, se eu estou buscando dados de mercado, se eu vou através de algum site ou portal que complementa dados internos que eu tenho da empresa. Então, essa resposta é um pouco mais complexa, não é tão simples assim, vamos só coletar dados para tomar melhores decisões. O conceito está certo, mas ao mesmo tempo está muito vago. Você tem uma série de procedimentos para realmente levar a sua empresa, que a gente chama para a era de análise preditiva. Para eu fazer a análise preditiva, eu preciso de histórico. Histórico do quê? Histórico de dados. Histórico de vendas, históricos de reclamações dos clientes, histórico de projetos, histórico de budget, de orçamento, de um monte de coisa. Quantas propostas eu mando, qual que é a minha taxa de conversão. Então, posso dar vários exemplos de dados, mas tudo vai depender da qualidade para você tomar melhores decisões. Quanto é que eu vou vender no mês que vem? Depende, né? A IA vai te ajudar a mostrar, a te trazer esse conhecimento, desde que eu tenha esse dado imputado. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas que a gente tem visto aí no dia a dia das pessoas.